Boa tarde a todos. É uma honra e um prazer estar aqui. E gostaria de fazer uma abordagem não teológica ou bíblica, espiritual da questão, mesmo sendo pastor e teólogo, mas também estudante de outras ciências e abordagens sobre o assunto, mas estando no campo de batalha social, né? Sou pastor em Brasília. Meu nome é Anderson, não me apresentei, né? E hoje lidero por volta de mais de 33 projetos sociais. Dentre eles, muitos projetos que estão atuando diretamente nessa questão da família, da masculinidade, da feminilidade, da infância. E antes de abordar o que eu quero abordar, eu só queria ler o absurdo de toda a revolução sexual atuante hoje mundialmente, para ver se faz sentido para nós. Não binário, gênero queer, agênero, gênero fluido, não binário, homem não binário, mulher não binária, demigênero, andrógeno, neurotróis, transdrógeno, transfeminino, transmasculino, transneutro, transxenaine, intergênero, neurogênero, gênero orientação, gênero alterhumano, quingênero, gênero neutro, nimise, apogênero, aingênero, maverick, gênero inconformista, e aligênero, gênero sagitário, autonomic, egogênero, generic, xenogênero, xingênero, vanabrelic, cinegênero, pictogênero, musicagênero, estitogênero, coric, gênero estrela, caelgênero, gênero astral, lunegênero, que é a pessoa que se interpreta sexualmente por meio da sua relação com a lua. Eu poderia aqui continuar, mas eu iria chover no molhado, e eu estou com uma lista aqui de 52 gêneros sexuais estabelecidos mundialmente na comunidade LGBTQI+, e a gente vai falar um pouco do mais também para ver se faz sentido. Faz sentido? Faz sentido para nós essa quantidade de gênero sexual? Faz sentido? O absurdo não é que a ciência vem à tona e apresenta para nós, como sociedade, indivíduos, ou apresenta para a psicologia uma nova descoberta científica de um novo gênero. Olha, nós descobrimos um novo gênero sexual e queria apresentar isso à psicologia moderna e à sociedade. Não, é o inverso. É justamente o indivíduo percebendo a si mesmo e querendo estabelecer cientificamente e psicologicamente suas nuances e variáveis. Aquilo que é uma atividade sexual, se um ser humano tem a liberdade sexual do seu exercício sexual, não cometendo um crime, se relacionar sexualmente como quiser e fazer do seu corpo o que bem entender, é uma coisa, é uma via. Mas falar dessa fluidez sexual e querer encontrar uma norma moral, uma norma ideológica, uma norma científica para estabelecer isso, que não faz sentido. Eu não sei se os senhores sabem o significado da sigla. Por exemplo, o que eu vou chamar de avatar daqui a pouco é uma mutação sociológica no qual os movimentos ideológicos vão apresentando para nós, como sociedade, experimentos. Daqui a pouco eu vou falar do absurdo da palavra homofobia, inadequada, mas a gente já aceitou e não tem como lutar, e deveríamos lutar por isso de maneira legislativa, porque o termo em si mesmo é um absurdo. Assim como é absurdo o termo misoginia. Se a gente for para a etimologia da palavra, é um absurdo e nós aceitamos sem resistência alguma. E a própria sigla dos movimentos entram em mutação de acordo com a reação social e política do nosso país. Então era só GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. E vai entrando em mutação, siglas após siglas vão sendo inseridas. Aí passou para a LGBT, e agora era
até alguns meses atrás, somente LGBTQIA+. E esse mais significa que há outras variáveis. Então, o L é de lésbica, o G é de gays, o B de bissexuais, o T de transexuais, travestis e transgêneros, o Q de queer, pessoas que não se identificam com os padrões de heteronormatividade, como foi colocado aqui, o I de intersexo, o A de assexuais e o mais engloba qualquer coisa que der na cabeça de um indivíduo e ele desejar apresentar isso publicamente. Mas vamos ao mais. Hoje, a sigla, daqui a pouco o alfabeto inteiro vai ter que estar inserido na sigla. Porque hoje a sigla está LGBTQICAPF2K+. Então, Anderson, qual o significado dessas demais siglas? O Q de questionando, estou em dúvida, o I de intersexo, o C de curioso, o A de assexual, o P de pansexual ou polissexual, o F de familiares e amigos, e o T de two spirit, ou duplo espírito. Eu posso ser flex, gasolina ou álcool, dependendo da decisão do dia, e por aí vai. E kink, o K é de kink, que significa fetiche, que era apenas uma tara sexual no passado. Eu quero experimentar algo que eu não experimentei, mas hoje vira padrão ou norma ideológica, e porque eu acredito que nós baixamos a guarda para que os termos entrem, porque nós somos os hamster da gaiola, é tudo um experimento. Vamos ver como a sociedade reage a esse estímulo. E se a gente aceitar, vira uma norma. Por exemplo, homofobia. Você sabe o que é fobia? Por exemplo, se existe alguém homofóbico, esse alguém deveria ser um paciente, porque fobia é um transtorno psíquico. É inadequado o termo. Preconceito racial existe? Sim. Preconceito sexual existe? Obviamente que sim. Se um cidadão comete um crime contra outro por causa da sua orientação ou opção sexual, e ele comete um crime, que ele seja denunciado e responda a isso. Porém, aceitamos de maneira tão acrítica essa realidade que abrir a Bíblia é um ato de homofobia. Ser viril é um ato de misoginia. Eles criminalizam o comportamento. Depois de criminalizar o comportamento, o que se pode fazer? Viemos no carro, eu e minha esposa, ouvindo algumas entrevistas sobre o Nego do Borel. Obviamente, dei para ela um exemplo de quando eu tinha namoradas e levava essas namoradas para a casa da minha mãe. Uma menina linda. Fui para um show de rock and roll, 2 amigas, uma menina que queria ficar comigo, e levei ela para casa, para dormir com ela. Coloquei as 2 amigas na minha cama e fiquei com essa namoradinha no colchonete. Linda menina. E eu queria, obviamente, transar com ela naquela noite. Mas quando eu dei o primeiro beijo, ela vomitou. Peguei ela, levei para o banheiro, chamei minha mãe. Mãe, ajuda aqui a dar um banho nessa garota. Dei um banho, fiz um café e fui dormir. Por quê? O senso moral, sendo religioso ou não, tem que dar bom senso. Nego do Borel falta com bom senso. Ele está sendo linchado publicamente como um estuprador, ok? É isso que os movimentos fazem. Ele independe do contexto, eles não querem saber, eles querem enquadrar e determinar, criminalizar você, como se a mulher, e ela foi entrevistada por um psicólogo nesse reality show, nesse programa, e diz: não houve abuso, foi um flerte, nós paqueramos ali e não houve sexo e tal, mas não importa. Para os movimentos minoritários não importa. Porque a mulher é um ser ideologicamente, moralmente superior, e o homem sempre vai ser diabolizado. Então, qualquer ato, hoje, se você não é da fé e vive por aí, de bobeira, de vacilo comportamental, o próprio ator que fez o último Superman, ele diz que ele tem medo de paquerar hoje, porque ele não sabe o que vai acontecer, ele não sabe do que ele vai ser chamado. E tudo isso é resultado de experimentos sociais que criam termos de criminalização. E a gente não tem como reagir. A gente vai ser enquadrado. Se eu abrir a Bíblia e afirmar a verdade criacional, eu vou ser enquadrado como homofóbico.
Se eu for paquerar, se eu for paquerado, dependendo do contexto, vai ser misoginia. Se você for homem, com todos os seus atributos históricos e primitivos, você vai ser enquadrado, independente se você é um bom marido, se você é dócil, gentil com a sua esposa, se você é viril com quem merece, mesmo sendo dócil com quem precisa, não importa. Você já foi enquadrado e é irreversível aquilo que a ideologia causa na cultura de maneira subjetiva, ok? Então, como eu disse, a desconstrução virou uma norma social não científica. E ninguém pode lutar mais contra isso. A guerra do futuro, eu sempre falo para nós da fé, tanto católicos quanto evangélicos, a luta do futuro é legislativa, teórica e acadêmica. E a guerra já começou. Então, o futuro dos nossos netos depende de quem criou a informação, principalmente para as crianças, o conceito filosófico que a sociedade vai pensar, e as leis. Quem pensar e criar leis determina como vai ser o futuro, até porque quem governa a escola governa o mundo em 2 décadas apenas. Então, tudo aquilo que a gente está vendo hoje foi uma subversão educacional, e a única maneira de tentar lutar pela contra a subversão que eles fizeram é a gente reeducar as nossas crianças, e talvez não consiga, porque o MEC é aparelhado filosoficamente, é a gente lutar pela possibilidade de escolas confessionais tentando proteger os nossos filhos doutrinária e teoricamente. Então, os cristãos que não acordaram para a guerra estão dormindo em berço esplêndido. Ela é legislativa, porque se criarem uma lei para os termos, não há mais como escapar. Se existe uma lei sobre homofobia, o pastor vai ser enquadrado, o padre também, quando ele apenas fazer confissão de fé. Uma coisa é ter ódio de gay, outra coisa é declarar a sua fé. Você não pode mais declarar a sua fé, porque existe uma lei. E a gente não percebeu essa guerrilha e perdeu muito tempo trabalhando com assuntos banais, se tatuagem é pecado, enquanto eles estavam fazendo um bom trabalho legislativo e teórico, a gente, como igreja, estava discutindo coisas banais. E a gravidade ela é tão profunda que eu defino sociologicamente o que está acontecendo em nossos dias como transexistencialidade. Tudo que não é trans, fluido, curto, em seu conceito, não está na moda. A moda é transexistir. Tudo é trans. Em todas as variáveis da vida. E por que eles querem as nossas crianças? Essa é a principal guerra. Porque se eu aceito a transexualidade da criança, eu perco todas as armas de guerra. O que eu poderia falar sobre as ideologias? O que eu poderia falar sobre as subversões morais se eu aceitei que o meu filho com 5 anos é trans? Mas a subversão é tão profunda que a gente não consegue perceber que a ideologia não se preocupa com a sociedade nem com a infância. Porque essa mesma esquerda militante que diz que uma criança com 5 anos deve ser respeitada em seu direito de autonomia, de se perceber como transexual, julgando que ele tem atributo moral, capacidade cognitiva para tal escolha, e essa mesma esquerda não defende a possibilidade de um menor de idade responder criminalmente por seus atos. Como uma criança tem autonomia para dizer eu sou transexual, e essa mesma criança não tem autonomia de responder a um crime? Porque se ela tem atributo moral e existencial e autonomia para um ato, ela tem para outro. Foi a pergunta que eu fiz na minha rede social. Se uma mulher flertando com o homem, os dois embriagados, o homem é demonizado, a mulher é inocentada como um ser angelical, ela é infantilizada em sua responsabilidade moral. Não há responsabilidade moral para uma mulher se relacionando embriagada com outro homem embriagado que houve um romance, uma paquera a noite inteira. Mas se essa mesma mulher embriagada entrar num veículo e matar alguém, ela vai responder por dolo eventual ou homicídio culposo.
Mas é porque a narrativa não entrou na mulher no carro. A narrativa só entrou na mulher na cama. A mulher na cama embriagada com outro embriagado, ela é moralmente uma criança. No carro, não. Então, o homem foi criminalizado e ele precisa ser emasculado, ele é um perigo, porque onde há homem há resistência, há fronteira, há guerra, há luta, há diálogo, há mudança, há proteção, há família, a mulher, há fé. Um padre que eu admiro muito, ele tem uma fala espetacular dizendo: o feminismo masculinizou a mulher, emasculou o homem e bestializou a ambos. E agora a gente vê o reflexo disso onde? Na cultura, na religião, na criação dos nossos filhos. Criamos a partir disso o que eu chamo de avatar, eu estou escrevendo um livro sobre isso. O avatar é o ser humano do futuro, que é um ser humano que não responde aos atributos morais, biológicos e teológicos. O homem do futuro não quer saber o que Deus pensa, porque Deus está morto na cultura. Ele não quer saber o que a ciência diz, e o que ele escolheu não é imoral nem moral, é amoral, está acima do crivo moral. Não é certo nem errado. A gente viu um militar das forças americanas, um troglodita de quase 2 metros de altura, bombado, musculoso, que disse: não sou mais homem, sou mulher, foi para o UFC e está quebrando as mulheres tudo. E a gente diz, as feministas, né? Isso é empoderamento. Quando a gente diz isso é errado, as pessoas vão dizer: isso não é errado nem certo, é só uma possibilidade. Então não é moral e nem imoral, é só amoral, está acima desse crivo. Mas sabe o que é interessante? É que não se fala, por exemplo, sobre os altos índices de suicídio na comunidade trans, por exemplo. Eu sou um pastor atuante, um dos projetos, como eu falei, nos últimos 2 anos, investiu mais de R$200 mil na ressignificação cirúrgica de transexuais e travestis arrependidos. As minorias empoderam e dizem: você não é homem, é uma mulher. Eles transicionam. Mas por que o alto índice de suicídio? 80%, isso está notificado em artigos, 80% de transexuais, homens, já flertaram ou tentaram suicídio. Eles vão dizer: é por causa da homofobia, da transfobia. Não, é por causa da teologia, é por causa da moralidade e é por causa da ciência, da biologia, porque transição anatômica não faz transição existencial, não faz transição de alma. Então o indivíduo acha que o problema é anatômico. Ele tira seu pênis, reconstrói o pênis no formato anatômico de uma vagina, se coloca diante do espelho e sua crise existencial não foi resolvida. Porque o seu problema é transcendental e a gente não pode falar disso com os revolucionários da ideologia, e o alto índice de suicídio não é debatido. Então, na hora do empoderamento, as minorias estão com os trans. Na hora do arrependimento, eles estão sozinhos. Aí entra a igreja. Perguntaram para mim: por que vocês da igreja se metem com a sexualidade humana? Porque quando eles se arrependem, são a nós que eles procuram. Só por isso. Para encerrar, o que tudo isso tem a ver com a família? A família é o último estágio a ser vencido numa guerra de narrativa, numa guerra social, numa guerra política. Engels e Marx mostram que a grande resistência, a possibilidade de uma revolução é a família. A família é a resistência. Chesterton, um teólogo católico, disse: a igreja é a fábrica do mundo. Martinho Lutero, o reformador, disse: a família é a fonte das bênçãos ou das maldições das nações. Mas, meus amigos e minhas amigas, eu encerro com muito temor. Parte da igreja evangélica não me suporta, não me tolera, porque eu sou esse homem que crê e defende tudo aquilo que nesses poucos minutos eu compartilhei com vocês. Porém, o nosso grande inimigo não são eles. Nosso grande inimigo somos nós mesmos. Sabe quem é o nosso grande inimigo? Aquilo que nós iremos viver quando essa plenária acabar.
aquilo que nós vamos viver quando nós abrirmos as portas da nossa casa e entrarmos. Nosso grande inimigo é o nosso estilo de vida. Nosso grande inimigo é aquilo que a gente vive quando o nosso culto termina. Nosso grande inimigo é aquilo que nós estamos vivendo de segunda a sábado. Nosso grande inimigo é que tipo de homem você é. Nosso grande inimigo é que tipo de mulher você é, que tipo de pai você é, que tipo de cidadão você é. Porque sabe da verdade que não se cala? O mundo só está conhecendo um povo de fé que resiste, que discorda e se posiciona. Isso é 50% da batalha. Mas os outros 50% da batalha é o que nós produzimos. Não seja conhecido por aquilo que você proíbe apenas. Não seja conhecido por aquilo que você resiste, mas seja conhecido por aquilo que você vive. Seja conhecido por aquilo que você cultiva. Seja conhecido por aquilo que pode ser visto em você, na sua família. Seu maior protesto é a sua família vista no seu café da manhã, numa padaria ou no parque, no domingo. Eles vão olhar para você e vão se emocionar. E vão dizer, se eu viver nesse erro moral, teológico e biológico, eu não posso viver aquilo. Porque com essa fala eu encerro. Por que consideramos em fé que a homossexualidade em qualquer variação é pecado? Porque ela não prospera em si mesmo. Para que a homossexualidade em todas as suas variações fecunde, ela precisa recorrer a uma norma moral, científica, biológica e teológica. Ela precisa recorrer à verdade da heterossexualidade. Para que a homossexualidade replique, fecunde, ela precisa de um sêmen e ela precisa de um ventre. E se nós estabelecermos o oposto de uma sociedade heteronormativa e criarmos uma sociedade homonormativa, transnormativa, nós acabaremos com a civilização em um século. Mas guarde o que o seu amigo fala nessa tarde. Seu estilo de vida é seu próprio inimigo. As ideologias querem os nossos filhos, querem subverter, querem destruir as nossas famílias. Mas talvez hoje, agora, o principal destruidor da sua própria família é você. Obrigado, Deus nos abençoe.